Bom dia. Bom dia, senhoras, senhores, conselheiros, conselheiras. Iniciar os trabalhos. Nós temos hoje 3 reuniões marcadas, 2 reuniões no período da manhã. São reuniões de caráter extraordinário, e a do período da tarde é a reunião ordinária. Então, iniciamos uma primeira reunião ordinária, extraordinária, perdão, que trata da alteração do nosso regimento. Iniciamos como primeiro ponto a deliberação sobre a ata da última reunião do Conselho Universitário do ano passado, propriamente dita no dia 8 de dezembro de 2016. Essa ata foi disponibilizada, foram duas, a número 112 e a número 113, uma de reunião ordinária e outra de reunião extraordinária. As duas atas foram disponibilizadas com antecedência aos senhores conselheiros, e eu coloco as duas em discussão. Não havendo quem queira discutir, então, em votação, aos que são favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, por unanimidade. Passamos para o segundo ponto, o ponto dos expedientes da reunião, e passo a palavra ao nosso secretário, que tem algumas comunicações e posses, inclusive, de conselheiro. Bom dia também a todos. A gente quer anunciar a posse de Daiane Dornelles, que vem como titular, suplente Tiago Venturi, vem como representantes dos técnicos universitários do SEASA. Está lá, Daiane, seja bem-vinda, Daiane. E temos também formado o ingresso do Conselho aí na condição de membro nato, que vem como diretora-geral eleita da PAED, a professora Jurice Dias. Seja bem-vinda, professora. De secretaria, temos a justificar a ausência da professora Gabriela Maglia, que hoje ela está participando de treinamento do coaching, e também o professor Carlos Alberto Bart, ele se encontra com problema de saúde, forte resfriado e, inclusive, afastado pelo atestado médico. E só lembrar que, por termos 3 reuniões hoje, consequentemente, haverá 3 listas de presença e pedido de 15. Na sequência dessa que a gente vai colocar imediatamente outra vez. 3 diárias, 3 diárias. Só vai dar uma. Abrindo agora para a plenária. Alguém querendo se manifestar no expediente da reunião ordinária? E não havendo, passamos para a ordem do dia. Chamamos, então, no processo número 1539/2017, interessado 10, que origem do gabinete do reitor, o assunto a proposta de alteração do regimento geral sobre a estrutura administrativa da reitoria, o relator, o conselheiro Delcio Pereira. Bom dia a todos e a todas. Histórico. Em 24 de fevereiro de 2017, autuado o processo em referência, contendo a 6/29/2017 do gabinete do reitor. Na mesma data, o processo recebe instrução técnica da Proplan, com o objetivo de verificar a ocorrência de impacto orçamentário e financeiro. Ainda no dia 24 de fevereiro, o conselheiro Leonardo Secchi é designado relator da matéria junto ao Conselho de Administração. Em 8 de março de 2017, a proposta é aprovada por unanimidade pelo CONSAD. Em 14 de março, esse conselheiro é designado relator da matéria na reunião do Conselho. Análise. O Regimento Geral define a estrutura e regulamenta o funcionamento, as ações e as atividades da UDESC, nos planos didático-pedagógico, científico, administrativo e disciplinar. O texto base que formaliza foi aprovado através da Resolução 044/2007 do CONSUL de 1º de junho de 2007.
Desde então, seu conteúdo foi objeto de mudanças com base em demandas estabelecidas na transição de dispositivos administrativos, incluindo aspectos relativos à estrutura, alocação de funções, atribuições e procedimentos. As atualizações decorrentes dessas ações estão expressas nas resoluções 44/2010, 45/2010, 1ª de 2013, 4 de 2013, 68 de 2013, 58 de 2014, 103 de 2014, 34 de 2015, 49 de 2015 e 5ª de 2016, procedentes do Conselho Universitário. Nessa direção, a presente proposta apresenta um novo rol de alterações a serem aplicadas ao Regimento Geral da Universidade, no que tange à estrutura administrativa da reitoria. Os ajustes dispostos à minuta têm o intuito de revisar as responsabilidades dos setores, suas tarefas e alocação no organograma da UDESC. Assim, visualizou-se a possibilidade de agregar mais responsabilidades a alguns setores e a transformação de outros, no intuito de permitir maior celeridade e confluência nos trabalhos desenvolvidos na universidade. Sob essa indicação, focaliza-se o capítulo 2º do referido regimento, que trata da estrutura da administração superior. Especificamente os artigos 19, 28, 34, 35, 43 e 44. São elencadas 6 alterações a citar. Primeira, criação da Coordenadoria de Apoio Pedagógico, Concussão de Confiança, subordinado à PROEM. A justificativa dessa alteração: a referida inclusão se faz necessária face a recomendações da Comissão de Avaliação Externa do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina e também corrobora com metas do Plano de Gestão 2016-2020 e o Plano Nacional de Educação, o PNE do MEC 2014 a 2024, que apontam para a necessidade de progressão da qualidade didática e metodológica do processo de ensino-aprendizagem na graduação. Segunda alteração, a extinção da Coordenadoria de Eventos, uma Coordenadoria de Concussão de Confiança, subordinada à PROEX. A justificativa: o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI da UDESC, estabelece a adequação da infraestrutura da universidade em sintonia com a concepção de extensão como parte das estratégias da dimensão 7ª relativas às políticas de gestão de infraestrutura física e acadêmica. Assim, a alteração visa redimensionar a PROEX no intuito de desonerá-la, através da realocação da atividade em questão, que será objeto da 4ª alteração. Terceira alteração: fusão de órgãos suplementares, a citar a editora universitária e a biblioteca universitária subordinados ao gabinete do reitor. A justificativa é consubstanciada pela similaridade e complementaridade de suas incumbências. Sob essa indicação, passam a compor um único órgão suplementar, atendido por uma única função de confiança, oportunizando ganho de eficiência financeira. A 4ª alteração: a criação de órgão suplementar, especificamente a Coordenadoria de Eventos e Esportes, subordinado ao gabinete do reitor. A justificativa: abranger eventos desportivos e institucionais, consolidando estímulos à prática de atividades físicas, conforme disposto no Regimento Geral, em seu artigo 22º, e Estatuto, no seu artigo 4º, documentos da instituição. Nesse sentido, a criação desse órgão suplementar busca viabilizar diretrizes e ações mais efetivas na esfera do desporto e na realização de eventos da instituição. A 5ª alteração: uma indicação textual no artigo 28º acerca dos órgãos suplementares e que trata da descrição do rol de órgãos com efeito às alterações propostas no artigo 3º e 4º. 6ª alteração: extinção do setor de projetos e parcerias e a criação dos setores de apoio administrativo à pesquisa e setor de apoio administrativo à pós-graduação, subordinados à própria EPG. A extinção do setor de projetos e parcerias é decorrente de sua absorção pela Coordenadoria de Propriedade Intelectual, conforme disposto na Resolução 01/2013 Consune e, posteriormente, na Resolução 05/2016 Consune, que promoveram alterações no artigo 46 do Regimento Geral.
Por outro lado, a criação do setor de apoio administrativo à pesquisa e do setor de apoio administrativo à pós-graduação aponta para necessidades evocadas pelo PDI e PDI da UDESC. Assim, tem o propósito de fortalecer as atividades de assessoramento à própria PPG. Considerada a progressão do portfólio de curso de pós-graduação estricto sensu, grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, programas e demais rotinas de suporte à pesquisa na universidade. As alterações expressas nesse item não implicam na criação e remanejamento de funções de confiança quaisquer outros impactos financeiros. Apresentadas as alterações propostas, cabe ratificar que sua implementação afeta somente órgãos e coordenações da reitoria. Tais modificações distribuem de forma equivalente as eventuais funções de confiança a elas atribuídas, inscritas, ponderadas criações, extinções ou fusão de outras coordenações ou órgãos suplementares. Assim, não há impacto orçamentário e financeiro para a universidade, o que viabilizou, inclusive, sua aprovação unânime por parte do Conselho de Administração da UDESC em 8 de março de 2017. O processo é complementado pela descrição de competências dos novos setores e atribuições dos novos coordenadores. Observando o exposto e confirmando o entendimento acerca da pertinência das motivações e parâmetros apresentados na instrumentação da matéria, manifesto minha adesão sem restrição à minuta, recomendação de aprovação pelo Conselho Universitário. Voto do relator favorável à aprovação da proposta de alteração do Regimento Geral sobre a estrutura administrativa da reitoria. Muito bem. Abrindo os trabalhos aí de discussão para 3 minutos. Quem quer discutir em 3 minutos? Professor Rafael. Professor Edino. Zanon. Daiane. Professora Daiane. Márcio. Fragali. Morelli. Rafael Rosa. Vinícius. Senhora Julícia. Eu me inscrevo também. Mais alguém? Iniciando 3 minutos. Rafael Zanella. Olá, bom dia a todos. A primeira fala aqui, eu gostaria, na verdade, de começar, nessa rodada de 3 minutos, tá? Mas fazendo uns questionamentos para o relator, se ele pode... Tá ruim? Aumentar o microfone. Alô, alô. Alô, alô. Melhorou? Tá bom aí? Então, queria começar aqui falando, na realidade, uns questionamentos para entender algumas partes que para mim não ficou tão claro. O processo, ele fala bastante, ele bate bastante num ponto, que não há custo nessas alterações do regimento, tá? Eu acho que na parte de função de confiança ficou bem claro, realmente, que as trocas ali foram feitas, não houve acréscimo de função de confiança. Só que ficou uma dúvida com relação a algumas composições, porque foi criado uma coordenadoria de apoio pedagógico, outras foram fundidas, e aí fica uma dúvida com relação a esses cargos das pessoas que trabalham nesses setores. Tá? Então, por exemplo, acho que seria bom saber se vai ter acréscimo de cargos dentro nessa mistura toda de fusões e criações. Por quê? Porque, na realidade, muitas vezes, professores eles saem da sala de aula para vir assumir cargos administrativos na reitoria. E se eles saem lá da sala de aula para assumir cargos administrativos na reitoria, eles vão deixar um professor substituto, muitas vezes, né, lá, ocupando o seu lugar em sala de aula. Né? Então, acho que esse levantamento era importante para poder afirmar com 100% de certeza que não tem impacto financeiro.
e eu não consegui fazer essa identificação no processo. Então, se o relator puder nos ajudar a entender se vai ter necessidade de ter deslocamento de professor da sala de aula para vir para a reitoria no setor administrativo ou não, nessas fusões e criações de órgãos. Okay? Obrigado, professor Rafael. O relator responde ao final da bateria de 3 minutos. Professor Edino. Bom dia a todos e a todas. Na verdade, eu tenho um questionamento. Eu recebi pelo menos um e-mail de um determinado setor que se manifestou contrário à fusão da biblioteca, coordenação da biblioteca e editora. Não foi encaminhado nenhuma DVS nesse sentido? Não? Bom, em pouco menos de um ano, nós tivemos aí, por manifestação da reitoria, 2 alterações regimentais que basicamente mexem com a estrutura administrativa da reitoria. As 2 tratam de coordenações, né, no espaço de menos de um ano. Nada contra, né, porque eu acho que a gente tem que realmente, isso não é engessado, mas acaba engessando, né, porque nosso diálogo na última manifestação de alteração regimental foi no sentido que a reitoria se propusesse a diminuir as coordenações. Né? Nós sabemos que temos várias coordenações aqui na reitoria que, do ponto de vista lá do trabalho de campo, né, da execução, nos parecem algumas talvez pudessem ser diminuídas. E a gente não vê nenhum movimento nesse sentido, né? Pelo contrário, manutenção. E a manutenção dessas coordenadorias, a princípio, não tem custo financeiro, embora isso não exista, né? Nada se efetua que não tenha custo. Mas não custo de FC, pelo menos, no momento. Mas a dúvida fica no seguinte sentido, quer dizer, com a fusão de coordenadorias, essas novas coordenadorias não vão requerer mão de obra para dar sustentação ao seu trabalho, e eventualmente o custo vem depois, né? Com a contratação de técnicos, né? E é uma possibilidade. Então fica esse questionamento. Quer dizer, nós temos que caminhar no sentido contrário, fortalecer a atividade fim, não a atividade meio. Embora ela seja necessária, ela existe para servir a atividade fim. E eu lembro aqui que os departamentos, se não todos, pelo menos uma boa parte, há muitos anos, mais de 10 anos, vem solicitando que se crie as coordenações de curso. Hoje isso é mais do que nunca necessário por causa do aumento da demanda de curso nos departamentos. Quer dizer, os que não têm 2 cursos de graduação têm pelo menos um curso de pós-graduação, uma boa parte. Então esse desmembramento se torna necessário e não há movimento no sentido de otimizar o trabalho da atividade fim. Então acho que a próxima alteração regimental nós devemos caminhar no sentido de fortalecer a atividade fim e não a atividade meio. Obrigado, professor Edino, professor Zanon. Estou contemplado. Professora Daiane. Bom dia. Bom, o professor Edino comentou do comunicado desse setor, que na verdade é o setor da biblioteca. Então, dos 21 bibliotecários e bibliotecárias da UDESC, 19 assinaram uma CI, que foi encaminhada para alguns conselheiros e conselheiras, e eu vou usar o tempo aqui para ler essa CI.